Galera, e aí, como é que vocês estão? Hoje eu estou trazendo uma aula para vocês sobre fuso horários e linha internacional de datas. Eu sou o professor Thiago Henrique e se estiverem gostando do nosso projeto, peço que tu deixe teu like, comente, compartilhe, se possível deixe o sininho ativado. Para ti não custa nada, mas para a gente é muito importante. E acompanha que após a vinheta a nossa aula começa. Valeu! Galera, então agora a gente vai começar a falar já, dar os pontos iniciais para a nossa aula, e é muito importante que tu esteja ligado, que tu pegue a tua canetinha, anote cada ponto, fique de olho na nossa setinha. Eu vou logo deixar a nossa canetinha aqui ativada, caso eu precise estar marcando alguma coisa para vocês. Então fica de olho na nossa setinha, na nossa canetinha, porque isso aqui vai ser muito importante para tu acompanhares cada ponto dessa aula, beleza? E eu já coloco para vocês, para a gente poder logo iniciar. A nossa aula começa justamente destacando esses fusos horários a partir desse movimento que eu já te mostrei no outro momento, mas não custa nada relembrar esse movimento. É um movimento de rotação. Esse movimento de rotação ele tem algumas características relevantes que tu não podes esquecer. Primeiro, definitivamente, é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. O segundo ponto, esse movimento ele dura, ou ele tem uma duração aproximada de 24 horas. É 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, mas eu vou pedir que tu atente para as 24 horas. Está fazendo a marcaçãozinha aí, tá bom? Além disso, é um movimento que tem sempre um sentido e não vai poder esquecer desse sentido. O sentido desse movimento é de oeste para leste. Então eu vou deixar um outro ponto destacado. Como tu estás percebendo aqui, a Terra está girando de oeste para leste. Então o sentido do movimento é sempre de oeste para leste. Isso aí influencia diretamente na construção desses fusos horários. Uma outra característica importante é que quando a Terra faz um giro completo, como ela é um corpo, ao girar completamente em torno do seu próprio eixo, ela faz um giro de 360 graus, que para a gente seria justamente a distância angular que a Terra percorre. 360 graus de giro é o que ela faz num período de um dia de 24 horas. E a consequência disso são os dias e as noites. A alternância da insolação, como tu está percebendo. Aqui eu tenho o dia e aqui eu tenho a noite. O local que está recebendo insolação está de dia, o local que não está recebendo insolação está pela parte da noite. Tudo bem? Além disso, eu preciso também estar ligado em uma outra característica muito relevante. Então pega as 24 horas e deixa guardado, pega o sentido, pega os 360 graus e agora vem para cá. Analisa a Terra por essa perspectiva. Aqui a região da Antártida, tá? E essa região da Antártida, como tu está percebendo, a Terra continua a girar nesse sentido de oeste para leste. Vai ser justamente a partir daqui que vai haver uma convenção de fusos horários. Essa convenção vai analisar o seguinte: se a Terra gira a 360 graus no período de 24 horas, se tu pegares 360 e dividires por 24, o resultado é 15. Isso matematicamente. Bora contextualizar. O que significa basicamente isso? Ao dividirmos 360 graus pelas 24 horas, o resultado é 15 graus por hora. Guarda isso aqui para tu não esqueceres, tá? O resultado é 15 graus por hora. O que significa 15 graus por hora? Que a cada hora que passa, a Terra gira 15 graus. Passou uma hora, 15. Passou 2 horas, 30. 3 horas, 45 e assim por diante. Foi justamente em função dessa divisão, em função dessa convenção, que no ano de 1884, na Convenção Internacional do Meridiano, que no caso é a Convenção Internacional dos Fusos, final do século XIX, se estabeleceu justamente que a Terra, olha aqui as informações, estaria dividida em 24 fusos e cada uma teria 15 graus de longitude um para o outro. Cada fuso, então, vai ter 15 graus de diferença. E o nosso meridiano principal, o nosso meridiano de referência, vai ser justamente o meridiano de Greenwich. Não pode esquecer ele e eu vou te mostrar ele daqui a pouco. Nessa Conferência Internacional do Meridiano, então, se estabeleceu os fusos horários e se criou a dinâmica de fuso horário. Aí tu fala, mas por que isso é importante? Contexto econômico, contexto político, contexto social, tudo isso estabelecido fazia com que o mundo estivesse mais integrado. A partir de agora,
Cada um não tem seu horário. Todos aqueles países que estiverem adaptados a um sistema econômico comum, eles também vão estar adaptados a fuso horários comum. Então aqui está justamente os nossos fuso horários. Dependendo desse contexto e estabelecendo esse contexto, o Brasil se encaixou no contexto de fuso justamente a partir do início do século XX. Mas antes de falar diretamente de Brasil, olha o que acontece. Eu peguei com vocês aqui, para tu entenderes essa ideia de fuso, eu peguei com vocês aqui o que ficou estabelecido e eu trouxe essa visão para vocês. O que é essa visão? Repara que a Terra continua girando. Fica de olho nesse bonequinho bem aqui, ó, que ele está girando. Repara que ele está girando para cá. O que significa isso? O movimento de rotação da Terra. A Terra, como tu percebe, está girando de oeste para leste. Certo? E o bonequinho também está girando de oeste para leste. Mas tu percebeste que esse giro dele de oeste para leste traz para a gente uma outra impressão. Qual é a impressão que a gente tem? Toda vez que tu ouvir falar que a Terra gira de oeste para leste, tu tem que considerar que o Sol, o movimento aparente do Sol, ele vai ser contrário. Tu fala, Thiago, mas como assim contrário? Vamos lá, continua o nosso giro. Repara comigo, ó, o movimento aparente do Sol é de leste para oeste. Isso quer dizer, então, que tu já ouviu falar que o Sol nasce de leste e vai se pôr justamente em oeste. Como é que eu posso perceber isso na prática? A Terra gira de oeste para leste, o Sol ele não se move, então, aparentemente, ele está nascendo de leste e se pondo em oeste. Presta atenção no bonequinho quando ele chegar bem aqui, às 6 horas da manhã. Repara comigo, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu percebeste que o Sol está nascendo para ele de leste e agora quando começar a se pôr, o Sol vai aparecer que está sumindo justamente para oeste. Então o Sol está nascendo de leste e se pondo em oeste. Então isso aqui é muito importante para tu perceberes o seguinte. Quanto mais tu vai te afastando para cá, para leste, ó, 12, 13, 14, 15, 16. Tu percebeu que para leste, a cada fuso que a gente vai se afastando, que a gente vai caminhando, a gente vai acrescentando uma hora. Então, dentro disso, ou perante isso, é muito importante que em função desse movimento da Terra e do movimento aparente do Sol, tu percebas que a cada fuso para a direção leste, eu vou acrescentar uma hora no meu horário ou adiantar uma hora no meu horário. Tá aqui, ó, a cada fuso acrescenta-se uma hora ou basicamente adianta-se uma hora. A mesma coisa tu pode perceber para o oeste, porque olha, 11, 10, 8. Repara que aqui meio-dia é quando o Sol está perpendicular a essa área, certo? Chamado também de Sol a pino. O que acontece? A gente vai ter justamente a outra situação. A cada fuso para o lado oeste, eu vou justamente subtrair ou atrasar o meu relógio em uma hora. Então, para leste, sempre mais uma hora. Para oeste, sempre menos uma hora. É dessa maneira que vai funcionar essa dinâmica dos fusos, como tu está percebendo aí, em função do nosso movimento de rotação e do movimento aparente do Sol. Beleza? Mas e como é que isso se encaixa diretamente no Brasil? Como é que o Brasil vai se encaixar nesse contexto? Eu coloquei aqui para vocês os fusos no Brasil. Como eu havia te falado, no início do século XX, o Brasil vai começar a se estabelecer dentro do contexto de fusos. Mais precisamente no ano de 1913, o presidente Hermes da Fonseca sanciona a Lei 2784 e essa lei vai estabelecer, a partir daquele momento, que o Brasil ele não tem apenas um fuso. Antes era só um fuso horário para o Brasil todo. A partir do início do século XX, o Brasil passou a se inserir no contexto dos fusos. E foi justamente entre os anos de 1913 e 2008 que o Brasil passou a ter essa configuração de fusos. Acompanhe aqui comigo. O nosso primeiro fuso, passou aqui embaixo o fuso, né? O nosso primeiro fuso vai ser justamente o fuso da região das ilhas. Esse fuso da região das ilhas é o primeiro fuso do Brasil e está, se comparado a Greenwich, menos 2 GMT. O que significa isso? Significa basicamente a hora média de Greenwich. Esse fuso brasileiro ele está 2 horas atrasado se comparado ao meridiano de Greenwich.
A gente tem aqui o segundo fuso brasileiro, olha aqui. Esse seria para a gente o segundo fuso do Brasil, tá? E esse segundo fuso brasileiro, ele seria justamente o menos 3 GMT. O que significa isso? 3 horas atrasado o relógio se comparado a Greenwich. Então seria mais ou menos assim. Se Greenwich seriam, vamos dizer, 10 horas da manhã, 3 horas a menos seriam 7 horas. Então esse fuso no Brasil seriam 7 horas, enquanto o fuso de lá seriam 8 horas. Justamente porque tu lembra que para leste eu vou acrescentar 1 hora a cada fuso, certo? Aí, repara comigo, temos também aqui mais um fuso no Brasil, que é justamente o nosso terceiro fuso, o menos 4 GMT. Repara que o estado do Pará, nessa configuração entre os anos de 1913 e 2008, ele está dividido. Belém tem um horário e Santarém tem outro horário, tá? Duas cidades importantes no estado com horários diferentes, tudo bem? E aqui nós temos o nosso quarto fuso, e esse quarto fuso ganhando destaque, que seria o fuso da região ali da parte do sudoeste do Amazonas, além disso também a região do Acre. Seria o nosso quarto fuso, que seria justamente o fuso menos 5 GMT, 5 horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Essa dinâmica de fusos, essa estrutura de fusos, ela perdurou até 2008, mas no ano de 2008 houve uma mudança. Repara no nosso mapa a mudança, olha para o mapa, tá? Ano de 2008, a mudança dos fusos no Brasil. O presidente, então, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou uma lei e um decreto federal estabeleceu que o Brasil, a partir de agora, passaria a ter apenas 3 fusos horários. Tá? O fuso horário das ilhas, o fuso horário da região de Brasília, o estado do Pará estaria unificado com relação ao seu fuso, nesse caso, e aqui o fuso da região do Acre seria extinto. Mas, como tu deve saber muito bem, no ano de 2013 isso mudou. O que mudou em 2013? Um plebiscito que foi realizado na região do Acre entre, no caso, o estado do Acre e algumas mais regiões ali do sudoeste do Amazonas, decidiram que eles queriam estar 2 horas atrasada ou 2 horas a menos com relação a Brasília. Foi justamente a partir daí que 56,8% da população em 2013 decidiu que queriam ter o seu próprio fuso. E foi aí que essa região voltou com seu fuso, e essa é a configuração atual dos nossos fusos. Só para eu ter uma ideia se tu estás entendendo. Imagina aqui tua prova ocorrendo, a tua prova do Enem, sem horário de verão, que não vai mais ter, 13 horas horário de Brasília. Tá ficando feinho, mas tá dando para entender. Lembra que cada fuso pro oeste a gente reduz 1 hora? O pessoal lá de Manaus vai fazer a prova às 12 horas. O pessoal do Acre vai fazer a prova às 11 horas. E a galera das ilhas vai fazer a prova às... Perdão. O pessoal das ilhas vai fazer a prova às 14 horas. Tá? Então a gente tem aqui essa configuração. Repara que cada fuso para oeste eu vou atrasar 1 hora. Aqui estava ficando horrível, mas deu para ajeitar. E cada fuso para leste eu vou adiantar 1 hora. Isso aqui é relativamente fácil. A maioria das pessoas não tem tantos problemas quando se fala disso aqui, tá? Quando é que os problemas começam a aparecer? Quando a gente parte para cá. Linha Internacional de Datas, também chamada de LID. O que essa linha internacional de datas pode confundir minha cabeça e como é que ela pode confundir a nossa cabeça? Dessa maneira bem aqui, ó. Essa linha, por exemplo, já apareceu questões em que ele te dá essa cidade aqui e te dá a cidade aqui. Cidade B e cidade A. A linha internacional de datas é essa, como tu está percebendo aqui no meio, tá? O que vai acontecer? Ele vai dizer assim, na cidade B são 8 horas de uma quarta-feira. Aí tu fala, pô, bacana, o Thiago me falou que cada fuso para leste eu vou aumentando 1 hora, mas calma, aqui a gente não cruzou hora, a gente só está cruzando o dia. Tu fala, então beleza, eu vou aumentar um dia. Não, olha o que acontece.
Na linha internacional de datas, especificamente, quando nós cruzamos nesse sentido, a gente tem essa situação aqui. Eu sei que inicialmente isso vai dar uma bugada na tua cabeça, fala, mas como? Tá tudo errado, tá tudo estranho. É por isso, guarda essa informação, 8 horas de terça, de quarta para cá, para esse lado, 8 horas de quarta, e para esse lado, 8 horas de terça. Bora entender como é que funciona isso. Bora começar assim, galera. É o seguinte. Imagina que aqui nós tenhamos a linha de Greenwich. Essa linha de Greenwich divide a Terra em duas partes. Para esse lado, hemisfério oeste, e para esse lado, hemisfério leste. O que a gente está confundindo, o que a gente está analisando e está gerando essa confusão, é justamente porque a gente tem que perceber que todo meridiano tem o seu antimeridiano. O que significa isso? Todo meridiano tem uma linha que passa por trás dele para completar uma volta inteira na Terra, certo? Então o meridiano de Greenwich é 0 grau, do outro lado do planeta tem um antimeridiano que é 180 graus, que é justamente a linha de datas. Tudo bem? Então seria mais ou menos essa ideia bem aqui, ó. Não sei se tu pegastes a ideia, mas essa aqui seria o antimeridiano de Greenwich. Aí tu fala, caramba, Thiago, e agora? Reparou? Olha o que aconteceu de novo. Então bora voltar. Aqui em Greenwich eu tinha, repara, hemisfério leste para este lado e hemisfério oeste para cá, certo? Lá do outro lado, se eu fizer o giro lá pelo outro lado, olha o que vai acontecer. Eu tenho uma outra linha lá por trás, do hemisfério oeste passa para este lado, tá? E aqui eu vou ter justamente o hemisfério leste. É como se tu pegasse a Terra e quebrasse ela no meio. E é o que está aparecendo para vocês é justamente isso. Para cá eu tenho hemisfério oeste, para cá eu tenho hemisfério leste. Mas aí tu pode te perguntar, tá, mas e por que as horas diminuíram? Por causa disso aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo 180 graus? O que significa esse 180 graus? 180 graus vai ser justamente a nossa linha de datas. Para cá eu tenho hemisfério oeste, para cá eu tenho hemisfério leste. Vocês estão vendo aqui essa linha, que eu vou deixar grifado aqui, mas a gente vai já apagar, que é a linha 0 grau. Essa linha é a mesma que essa, tá? Mas aí não te perde o seguinte, para cá, olha, eu tenho leste, para o lado de Greenwich eu tenho leste, e para esse lado de Greenwich eu tenho oeste. Querem ver quando eu trazer essa linha para o meio o que vai acontecer? Bora trazer essa linha para o meio, tá? Meridiano de Greenwich está aqui no meio, e aqui eu tenho a linha de datas 180, 180. Hemisfério para cá, hemisfério oeste, hemisfério para cá, hemisfério leste, certo? Como é que a gente vai fazer essas contas então? De maneira simples, direta, tu vai acompanhar comigo, acompanha a nossa setinha que está aparecendo aqui, a nossa canetinha. Olha o que aconteceu lá. Aqui eu vou ter essa situação. Vai contando comigo. Nessa linha, especificamente, são 8 horas. Aqui ele coloca 8 horas de uma quarta-feira. Eu vou deixar grifado bem aqui, tá? 8 horas de quarta. Se tu lembrares do nosso contexto, cada fuso que eu andar para oeste, eu vou reduzir 1 hora. Então vai contando comigo, ó. 8, reduz 1 hora. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu vou pedir para tu te atentar nesse 0. Por que 0? Fala 0 hora é a mesma coisa que meia-noite. Tu lembra que toda vez que tu chega em meia-noite há uma alteração na data, certo? Então eu poderia dizer que de meia-noite para cá é tudo quarta-feira. Então, de meia-noite até a linha de data, essa linha que eu marquei, que é a mesma dessa aqui, que é a linha 180 graus, certo? Dela para este lado daqui, que é justamente este lado aqui, é quarta-feira. Mas aí, se eu vier depois de meia-noite, continua a contar comigo, ó. 0, o que vem depois de 0? Ah, eu falar 24, não. 0 é a mesma coisa que 24. O que vem vai ser 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12,
11, 10, 9. Olha na linha de data aqui, ó, 8. 8. Só que a gente tem uma diferença. Dessa linha para cá não é quarta-feira, vai ser justamente terça-feira. É por isso que desse lado da linha aqui eu tenho 8 horas de terça e desse lado nós temos 8 horas de quarta. Tu queres ver por uma outra perspectiva para ver se fica mais claro? Bora puxar essa linha aqui de datas, esse 180, bora trazer ele aqui para o meio de novo. Bora trazer para o meio? Bora. Tá? Bora fazer a contagem. Lembra que a Terra ela vai ser uma geóide que a gente vai abrir, né? Então ela vai se complementar lá atrás, lá no final, certo? Bora fazer a contagem agora um pouquinho mais rápido. Olha aqui, não é 8 horas aqui? O que é que eu faço a cada fuso para oeste? Não reduz uma hora? Então conta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O que é que significa isso aqui? Que aqui nós temos 0 hora. E tudo que está de 0 hora até a linha de data vai ser quarta-feira. Agora tu continua 0, 23, 22, 21, 20. Apareceu aqui 20 e eu coloquei bem aqui 20. Por que 20 apareceu lá e apareceu aqui? Porque essa linha aqui é a mesma dessa. Que linha é? Te responde meridiano de Greenwich. Ele vai ter que aparecer nos dois extremos para a gente justamente delimitar esses hemisférios, beleza? Então ele vai contar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e para cá. Aí continua 20, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Só que acontece o seguinte, daqui passando para todo esse lado até a linha de data, nós temos o que? Terça-feira. É por isso que desse lado aqui, ó, 8 horas de uma quarta, tá? Vou colocar 8 horas da quarta e aqui 8 horas da terça. Galera, espero que esteja dando para vocês entenderem. Deixa eu só aproximar isso aqui para a gente ter uma dimensão melhor. Lembra comigo? 8 horas aqui, hemisfério leste. Se é hemisfério leste, aqui ó, 8 horas de uma quarta-feira. Para esse lado, 8 horas de uma terça-feira. Toda vez que, escuta bem para tu não te perderes. Qual é o sentido que eu estou tomando aqui? Sentido, rosa dos ventos, tá? Rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. Eu não estou tomando aqui o sentido leste. Quando eu tomo o sentido leste, repara que eu estou cruzando a linha de datas do hemisfério leste para o hemisfério oeste. Imagina que o avião saiu daqui desse ponto e tomou o sentido leste. Ele não foi para o hemisfério leste. Ele tomou o sentido leste. Ou seja, o que eu faço aqui? Eu tomei o sentido leste, eu saí do hemisfério leste para o hemisfério oeste, certo? O que acontece? Se eu estava aqui no ponto A, eram 8 horas de uma quarta, quando eu chegar lá, vão ser 8 horas de uma terça. Basicamente, mantém-se as horas e atrasa um dia. Agora, se eu fiz o sentido contrário, eu cruzei a linha de data no sentido... Olha lá, qual é o sentido? Lá em cima, oeste, né? Tá horrível essa nossa linha. Eu cruzei no sentido oeste, então eu saí do hemisfério oeste para o leste. O que eu vou fazer? Eu vou basicamente agora, então, manter as horas e acrescentar um dia. Então não te esquece dessas informações. Espero que tenha ficado claro. Sei que é bem complicado, principalmente nessa parte de data. E como eu te falei, se gostaste, não te custa nada, deixa o like, acompanhe as nossas próximas aulas e até a próxima. Valeu, pessoal!